Bom, eu fiz uma brincadeira com o Rainer, aqui, com o Glyphs, para poder falar um pouquinho sobre o que há entre aquele momento que a gente tira uma foto na rua e depois vai lá, senta na frente do computador e desconecta do planeta e cria uma fonte ou faz um projeto gráfico, serviria para qualquer uma dos casos. Essa foi a primeira letra que eu encontrei, não encontrei não, que eu me deparei em Belém, em 2004, na primeira semana que eu mudei para cá. Eu sou paulista, casei com um ambientalista que dirige uma ONG aqui em Belém, e ele falou para mim o seguinte, ó, quer casar comigo? Eu não tiro a barba e vou morar em Belém. Eu falei, Belém? Oh. Não sabia, como todo paulista, sudestino, ignorante, o que era esse universo do norte. Então, na primeira semana, inclusive a gente falou isso na lista de tipografia, além disso, nós viemos de carro, que são 3.500 quilômetros de estrada, essa aventura mesmo, né? Mas ele tinha comprado um tal de um carro que tinha sido Paris-Dakar, ele estava achando lindo. Eu não. Bom, enfim, quando eu bati o olho, a gente foi para uma festa no interior de barco, e eu entrei no barco, não vi nada. Quando chegou lá, em Boa Vista do Acará, eu olhei para o barco que estava parado do lado e falei, meu Deus, o que é isso? E ninguém estava entendendo o que se tratava, né? Gente, a letra, que letra? Olha o barco, o que tem? Falei, gente, isso aqui é muito diferente. Como assim? Né? Ele falou, não, aqui tem todo barco, normal. Né? Então, a doida aqui começou um projeto de pesquisa que segue até 2024, e eu tenho muita honra, muita emoção de falar que, no fim de semana passado, eu até choro, nós fizemos o primeiro encontro de abridores de letra no Pará. Por enquanto, no Pará, porque Pará é pequenino, a gente só foi um pedacinho, não posso falar da Amazônia, não quero ser generalista. Mas o primeiro encontro, onde a gente trouxe abridores de breves, Garapé-Miri, deixa eu falar para a ordem, senão vou me perder. Breves, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Moaná, Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra, depois Igarapé-Miri, Barcarena, Abaetetuba, homens que jamais se conheceriam, que jamais se entenderiam como representantes de um saber comum coletivo. Então, esse é o resultado de 20 anos de trabalho, onde eles acabaram se conhecendo. Primeiro, nós fomos até eles, nós entrevistamos 170 abridores de letras, né? E desses 170, em 2018, quando houve o prêmio do IFAM, nós trouxemos 8. Esses 8 se conheceram pela primeira vez, criou-se um grupo de WhatsApp, e esse grupo foi crescendo, e foi a primeira vez, foi uma virada de chave para eles entenderem como grupo. E hoje eles realmente se entendem como coletivo, e eles têm a nítida compreensão do que significa esse saber na Amazônia para os amazônidas. Então, do mesmo jeito que eu comecei com a primeira experiência, eu vou mostrar... Qual é, rapaz? É no... Para baixo? Tá. E agora aqui no meio. Eu sou filha de um dos primeiros designers do Brasil, sócio de Alexandre Von e Gerardo de Barros na Fome em Fome, o que significa que talvez eu tenha sido uma das poucas pessoas... Mudou? Está mudando, não. Pois é, total, né? Assim não tem graça fazer palestra e soluço. Bom, então está aqui, ó, Rubem, Alexandre Vonner, Geraldo de Barros. É só para mostrar um pouco o contexto. Próximo slide, por favor. Tá. Então, aqui, para quem não conhece, as marcas mais conhecidas para a geração de vocês, que são da idade dos meus filhos ou mais jovens, né? A Bozano, que já está um pouco mudada, mas a marca continua, Hotel Tropical, são marcas feitas na década de 60 na Bahia, tem o Banco de Desenvolvimento da Bahia, Braspérola, enfim. Só que o Rubem morreu em 68, né? E eu segui uma carreira, todo mundo queria ser bombeiro e eu queria ser designer quando criança, segui sendo designer.
Fui para a Suíça em 1998, fiz um curso na Escola de Basel e comecei a fazer fontes institucionais naquela época. Então, assim, bem velhinha. Para os que são do Sul, maravilha, conhece o Graal, está passando lá pelas estradas. Também é uma fonte que cliente é complicado, a gente faz uma coisa, o cliente faz outra com a fonte, mas está aí, é bem rapidinho. E também tem uma trajetória acadêmica, tanto como artigos sobre o Letras que Flutuam, como design participativo, trabalho com comunidades, aqui, né? E aí eu queria entrar no assunto aqui que tem me incomodado muito, e eu quero dizer bastante para vocês o seguinte: quem está aqui agora é a Fernanda Paulista, que mudou para Belém e que trabalha com design, com ensino e com tipografia, e que esteve envolvida no projeto Letras que Flutuam. Hoje ele é um instituto, e eu não estou aqui agora, nesse momento, na camisa do instituto. Estou falando aqui como a professora Fernanda. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a gente precisa clarear alguns conceitos que têm sido mal aplicados e mal entendidos. Tá? Eu estou aqui colocando o crédito de um trabalho da Teresita Schultz, que chama, em português, Com Pés Côncavos e Chapéus de Arlequim, Letras Toscanas, uma travessura de origem lapidar, onde ela tem uma hipótese de que as fontes toscanas saíram a partir das letras lapidares, aquelas lá da coluna de Trajano, né? E depois e que foram se desenvolvendo na coluna de Trajano. Nós temos o modelo das nossas maiúsculas, na tipografia do Carlos Magno a gente tem as nossas minúsculas, não é? Mas a tipografia mesmo só vem se consolidar muitos anos depois. Então ela traça a origem das toscanas como uma fonte popular, lá para o começo, lá para o século IV, né? Então, ela diz, basicamente, uma letra considerada toscana quando as suas serifas são biotrifurcadas, às vezes... Está cortando o slide, né? Mas, às vezes, mais extensões, para atingir um certo grau de fantasia ou ornamentação. Os exemplos são infinitos, pois, além das terminais, todos os outros elementos da anatomia de uma letra podem variar. O contraste dos traços, a relação das proporções, a ausência ou presença de losangos, ou outros elementos dentro de traços, sombras, texturas ou outros acessórios. Eu estou trazendo isso aqui, e a gente vai seguir um pouquinho mais, porque a teoria dela é que as letras toscanas são letras populares. E elas vão sendo desenvolvidas, elas existem, por exemplo, tem uma Bodoni toscana. Então, elas existem na história da tipografia, desde o início da tipografia, porém, no século XIX, por conta do desenvolvimento tecnológico, elas são apropriadas pela cultura popular, ainda no âmbito da tipografia, e geram todo um universo de cultura visual que vai provocar, no século XX, o surgimento das letras de circo, das letras de bang-bang, das letras do fileteado argentino e das letras de barco. Portanto, elas vêm todas de uma raiz lá atrás, mas a teoria é muito interessante, né? O que ela está falando é que todas as letras inscritas, elas eram pintadas. Existem já estudos que mostram que elas eram pintadas. E o que acontece quando você vê a letra... E no século IV, você tem inscrições muito interessantes do Filocalos, que era um gravador do Papa Damásio, que tem a serifa mais linda do mundo, século IV, depois de Cristo. Tá? Porém, olhem para essa fotografia. Tem ou não tem uma toscana aí? Tem. Né? Olha, tem. Então, o que acontece, como a gente tem as letras decorativas já com Fournier, em 1741, né? Como a gente tem, em 1801, uma Bodoni já com serifas em gota, né? E já uma busca dessa toscana. E esse século XIX, né, é muito... Espera aí, para cá. A grande revolução, o Michael Twyman diz que a maior invenção na tipografia, depois de Gutenberg, foi a invenção das letras fat faces, ou as letras bold. Porque elas permitiram que... e das bolds, elas permitiram, primeiro, os enfeites dentro da letra, né? E toda uma gama de mudanças.
inclusive nas serifas, mas principalmente na comunicação. Nesse momento, a gente tem uma mudança no design das peças, porque agora a gente tem uma hierarquia de informação, que até então não tinha. Essa mudança desse universo da cultura visual, da memória gráfica, é o que vai influenciar toda a letra decorativa a partir do século XX. Circo, letra de bang bang, né? Toda a letra decorativa e o sign painting. Então, a gente precisa parar com como é que fala? Esse argumento de dizer, mas isso aí é cópia. Gente, a tipografia é cópia. A história da tipografia é um fazendo mais bonito com o outro. Das 170 entrevistas que eu fiz, pelo menos metade tem um abridor de letra que dizia assim, chegou um barco aqui de Garapé-Miri, tinha uma letra linda, e eu falei, vou fazer uma mais bonita do que essa. E é assim que a letra amazônica foi desenvolvida, como eles falam, numa apofia da letra mais bonita. As primeiras letras eram como a gente vê hoje? Não, não eram. As primeiras letras eram simples, né? Bom, eu estou falando mais rápido do que eu estou passando o slide, mas tudo bem. Tá? Então, esse momento do fat face, esse momento das letras cujas o corpo é alargado, a haste vertical é alargada, surge no momento que a gente tem as máquinas a vapor e a estereotipia. A estereotipia é que permite que as tipografias não contraste mais type designers, pessoas especializadas, mas o próprio funcionário da tipografia desenvolve a letra e copia do outro. Então, eu comprei uma Bodoni, eu estou no Brasil, comprei um corpo de Bodoni da Inglaterra, e eu uso esse corpo de Bodoni para copiar, para fazer mais Bodonis para a minha empresa. E uso também essa tecnologia para fazer outros tipos de fonte. Então, é uma letra popular que parte da estética popular e que usa, principalmente, as toscanas. Portanto, o que isso aqui tem a ver um com o outro? Tem uma raiz histórica. Para além disso, tem mais alguma coisa a ver? Não. Por quê? Estes homens que vieram para a Argentina, europeus, italianos, que vieram em 1920, quem conhece o fileteado sabe, né? Criaram toda essa estética que funcionou até 1970. Em 1970, o governo acabou com os ônibus pintados. Então, acabou, não tinha mais fileteador. E os designers interessados é que recuperaram essa história. Então, aqueles criadores lá do passado, eles haviam se perdido, né? As letras de circo são letras de circo. Quantos circos vocês conhecem hoje em dia? A gente encontra o Job Carter, que tem uma publicação, por exemplo. Talvez seja a única feira de diversão que a gente conhece, e ele agora, a família dele vendeu. Ele está só fazendo cursos de sign painting. A letra de barco começou com uma exigência como chama? Capitania dos Portos, que exigiu que os barcos tivessem identificação. As letras eram simples no começo, até o momento em que alguns desses abridores, paralelamente, fizeram cursos por correspondência no Instituto Universal Brasileiro. E, nesse momento, eles tiveram contato com catálogos de tipos, modelos outros de fonte, que não o que eles conheciam. E eles pintavam, gente, com mato, com um matinho que ele pegava ali, uma graminha, hastezinha que eles pegavam ali na beira do rio, juntava, amarrava, batia a pontinha, fazia um pincelzinho, era com isso que era feita a pintura, né? E foi ao longo dos anos, às vezes de pai para filho, às vezes aquele menino que adorava desenhar a capa de caderno, quem nunca? Quem não foi aqui para a escola e era aquele escolhido para fazer a capa do caderno? Então, são designers como nós, com outras oportunidades em outro contexto, né? Eu sempre digo que eles são esses profissionais que, se eles estivessem lá no Rio de Janeiro, do lado do Sayane, o cara ia virar um sócio do Sayane. Mas, como ele estava lá em Breves, né, lá no Rio Canaticu, a 2 horas de São Sebastião Boa Vista, ele é abridor de letra. Então, esse cara, às vezes, ele não tem um parente abridor de letra, mas ele adora desenhar. E aí ele vai lá na beira e fica vendo aquele mestre pintando. Aí ele chega perto, o mestre fala, moleque, vem aqui, mistura essa tinta.
E daí, dá um tempo, ele já virou um abridor de letra, e eles mesmos falam isso. Um belo dia, o mestre falou assim, me pediram para pintar ali um barco, não sei lá, no Rio X, vai lá. E ele fala, eu? Ele falou, tu já sabe, pode ir. E, a partir daí, ele começa a virar um profissional. Né? Então, o que a gente está querendo contar aqui, então, agora, mais importante que tudo nós, enquanto pesquisadoras, a Fernanda, enquanto pesquisadora, já encontrou letras de barco. Não encontrei para cá, porque ninguém me convidou para trabalhar aqui. Quando convidar, eu fotografo aqui também. Mas a gente já mapeou não, primeiro registrou. Né? O trabalho começou com o registro, e nesses municípios que a gente tem aqui todos, em Macapá, em Santarém, em Manaus, na Ilha do Marajó, em Belém, onde a gente constata que existem letras de barco. Essa pesquisa, que foi feita em 2008, né, acabou virando 2 mapeamentos, onde a gente conseguiu, nesses mapeamentos foram feitos aqui na região de Belém e depois no Marajó. A gente conversou com 170 abridores, temos 170 entrevistas, né, e, a partir daí, a gente consegue entender como é que acontecem esses aprendizados, como é que eles ensinam, como é que eles são contratados, como é que é feita a negociação, como é que eles dão preço. Né? Então, a gente conseguiu entender esse universo de uma forma mais ampla. Conheceu esses homens todos e agora a gente chegou no Instituto. Eu vou apresentar, então, para vocês, rapidamente. Primeiro, que elas não são sempre iguais. Tem serifas quadradas, tem serifas trifurcadas, tem serifas... Olha esse é maravilhoso, gente. Não sei nem dizer o nome de quanta serifa que é aquilo, que aqui ela é bifurcada. Mas eles são homens que pintam. Ela não é uma letra que surgiu de geração espontânea. Ela foi engendrada, ela foi desenvolvida, ela foi criada ao longo do tempo. E aqui eu trouxe para vocês... mais tarde, eu acho que a gente vai ter alguns abridores para vocês conhecerem, eles vêm à tarde. Mas tem o Alessandro, com a sua letra, o Augusto. Quanto tempo que eu já gastei nessa confusão toda? Tá, vou passar bem rapidão aqui. Não, a gente entrevistou dois abridores que falaram que a mãe pintava. Mas, para nossa sorte, a mãe tinha tido um stroke, como é que chama? Um derrame. Hã? Para nossa sorte, entre aspas. Né? Não conseguimos entrevistá-la, mas ele diz, meu avô pintava, ensinou a minha mãe e minha tia, e elas nos ensinaram, mas a gente não conseguiu registrar. Hoje a gente está com eles estimulando muito que eles incluam as mulheres. Então, o Donis, que já passou, disse que a filha dele tem 10 anos, ele está ensinando. Seu Elcio, algum Colasso, um deles falou que a sobrinha está aprendendo. Então, a gente está estimulando, até porque, hoje que a gente tem o Instituto, existem essas demandas. De grupos de mulheres, por exemplo, que querem que uma mulher vá abrir a letra num trabalho. E a gente não tem essa pessoa. Né? Então, o mais legal é que, além delas terem uma gramática comum, cada artista tem o seu estilo, tem o seu jeito. E aqui são os abridores principais que a gente entrevistou na região de Belém e aqui na região do Marajó. Muitos deles já morreram. Então, outra coisa importante do fato da gente ter ido lá em 2008, depois de 2013, depois de 2018, é que a gente consegue ter esse registro, né, de alguns que já foram, de que isso vai ficar como um legado. Né? E, voltando, então, não adianta a gente vir falar que, não, mas isso é igual, isso é cópia da letra de circo, isso é cópia do fileteado. Fileteado é outro universo, não tem nada a ver. Né? E nada a ver com esse mundo deles. Né? Inclusive, assim, o único contato com a tipografia que eles tiveram foram nesses 3, 4 mestres que fizeram o curso de correspondência. E por que eles escolheram a letra decorada? Porque essa letra decorada é que cala dentro da memória afetiva deles. É o que a gente chama de memória gráfica.
né? Ele podia ter escolhido uma helvética, e a gente ia ter letra de barco de helvética. Mas não, eles escolheram as letras toscanas, né? E essas letras toscanas que foram criando uma característica toda própria que só tem nessa região. A gente tem também conversado com algumas, estudado e conversado com advogados de direito autoral, e a última definição que nós tivemos, Sâmia me corrija se eu tiver entendido errado, é que o saber da pintura de letras de barco é um etnoconhecimento, é um conhecimento coletivo que pertence a um determinado grupo de pessoas em determinada região. E a eles é reservado, sim, o direito intelectual coletivo. A gente está estudando, está querendo entender o que significa isso, porque isso aí é um belo de um advogadez, né? 10 minutos, tá? Mas o mais importante que eu queria falar aqui para esse grupo de designers e para a sociedade civil é que popular não é sem autor. Chamar de tipografia popular, letreiro popular, cultura popular, apaga todas as pessoas que já são pessoas injustiçadas e apagadas de uma cultura, de um lugar, de um território. Não é que porque é popular que é brasileiro. Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que começar a desnaturalizar este hábito, que eu mesma tenho muito, sair fotografando e aí pegar aquela letra linda que a gente viu lá no Rio, não sei das quantas, lá em Manaus, e fazer uma fonte. E dar de graça a fonte, porque a gente pegou do popular. Então, a gente desvaloriza o seu trabalho, desvaloriza o trabalho dele e ainda elimina oportunidades dessas pessoas terem trabalho. Não há nenhum benefício. A gente tem que começar a ir atrás de quem é esse autor. Que, como é que a gente descobriu esses abridores? Vocês pensam que eles caem no colo da gente? Não caem, não. A gente vai lá para Breves, vai para a Beira, que só tem homem, de vez em quando, dependendo da hora, só tem homem bêbado, e a gente começa... Vai lá onde está um cara construindo um barco. Quem pinta a letra para o senhor? Ah, é o Ramito. Aí a gente, de onde ele mora? Ah, e olha para essa paulista gringa e fala, que essa doida está fazendo aqui, né? E aí a gente vai no seu Ramito, depois a gente vai conhecer o Miro, a gente vai conhecer... Aí a gente marca, uns são tímidos, não querem vir falar com a gente. Tem o seu Rosi, por exemplo, que até hoje a gente não conseguiu uma entrevista. O seu Rosi morava aqui em Belém e mora em Coraci hoje. Mas a gente vai chegar no seu Rosi, né? E também não é de domínio público. Temos que parar de colocar do lado da palavra popular é domínio público. Porque se eu fizer uma marca igualzinha à marca da Copa, das Olimpíadas do Rio, eu vou tomar um processo ou não vou? Você acha que eles vão deixar eu fazer uma marca parecidinha? Não vai. E por que pode fazer parecidinha com da cultura popular? Né? Se eu pegar a música de uma pessoa, sei lá, fala um aí, Sam, do Pinduca, e dar uma mudadinha, pode? E por que da cultura, da gráfica popular pode? Né? Então, aqui, quando eu falo que há mais entre o vernacular, o popular e o glyphs, é porque o glyphs é aquela maravilha que o Reiner acabou de falar. A gente se sente o superpoderoso do planeta. A gente pode tudo, fantástico. Pode tudo, mas a gente tem que parar um minuto no nosso cotidiano de designers, e essa é a minha provocação, que, na verdade, não é uma provocação, é um convite à reflexão. Né? Eu estou falando como a Fernanda, à tarde eu vou estar falando como instituto, mas a gente não está vindo aqui cobrar nada de ninguém. A gente não está vindo aqui determinar nenhuma regra. A gente está vindo aqui aprender junto, sugerir a reflexão. Né? E entender. E eu vou contar um caso. Quanto tempo? 5 minutos, né? Tem uma professora de design em Florianópolis, cujos alunos pediram se poderiam fazer uma fonte a partir dos abridores. Fizeram. Aí eles puseram de grátis no Behance. E aí ela está até na apresentação do Felipe Grimaldi, está lá nas coisas da Secult, ela está em todo lugar, de graça. Eles não estão sendo beneficiados por isso, e a gente está perdendo a oportunidade de estar trazendo os abridores para fazer projetos
onde eles caibam. Quer dizer que o abridor de letra vai virar designer? Não, não vai virar designer. Ele vai continuar a estar lá na beira pintando o barco. Mas será que, caso que o Ricardo mostrou, maravilhoso, né? A Sami não sabe, mas ele mostrou, o Ricardo mostrou onde o case do Rios. Não é possível incluí-los? É possível. É fácil? Não. Não é fácil. Dá trabalho? Dá um pouco mais, sim. Mas o ganho como legado que a gente deixa para o planeta é muito maior, vale muito a pena. Então, cabe a nós também incentivar os nossos clientes a fazer isso, né? A Farm, lá atrás, quando a gente estava fazendo o primeiro documentário, também nos procurou, e não foi o melhor, o licenciamento do jeito que eu gostaria, do meu coração, como foi feito com a Tátil. Mas a Farm pegou aquela letra de barco e fez um diabo com aquilo, rapaz. Por quê? Porque usou como referência. Não é porque o cara pinta a letra, que a letra vai idêntica no produto. A gente é designer, foi falado várias vezes, referência, bagagem, falou, que outra palavra que hoje foi falada aqui, né? Então, nós não viemos aqui, né? Aperta o botão certo, Fernanda. Né? A gente tem que começar... O convite à reflexão é para a gente começar a pensar sobre o impacto da nossa atuação. E não é porque a gente faz fonte e que não tem nenhum impacto na nossa atuação. Tem, sim. Tem, sim. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar qual é o nosso papel social, qual é a forma que a gente está atuando, e junto chegar num novo lugar, desnaturalizar um lugar que só levou à exclusão, à pobreza, né, e o apagamento. Silvio, os que fazem os abridores de letra assumiram um valor identitário amazônico e as empresas querem se conectar a este valor, eles precisam ser incluídos e beneficiados. Senão, é um duplo pagamento. E o duplo pagamento é duplamente cruel. Tá? Esse é o chamado para todo mundo. Aqui estão, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre as toscanas, e cessar. Deu 30 minutos.